No ano, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, até aí. Louvado seja Deus. Diga assim, querido, e amados irmãos, para o seu irmão. Diga assim: não importa a sua idade, o Senhor te chamou, louvado seja Deus, para profetizar, para libertar os cativos e oprimidos. Por que, querido? Eu quero que você entenda aqui uma coisa comigo, que eu estou dizendo isso. Porque Isaías, quando ele foi chamado jovem. Ele estava no templo adorando. O Senhor ali pegou Isaías, o profeta Isaías, querido, e ali, querido, chamou ele para profetizar, para ser libertador daqueles que estão em cativeiro, que estão encarcerados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos e amados, aqui é a palavra qual o Senhor me deu no livro do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, eu pude ver aqui esta palavra, meditei já dias antes, qual o Senhor me deu antes, eu estive meditando, louvado seja Deus. Qual, louvado seja Deus, eu ali continuei meditando. Qual hoje, querido, a bispa me falou ontem que eu ia trazer a palavra. E aqui o louvor, querido, qual a obreira, louvado seja Deus, Dina botou que a ordem é para marchar. Louvado seja Deus, A ordem é para eu e você marchar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho. Louvado seja Deus em tempo, em fora de tempo. Louvado seja Deus. E aqui, querido, diante desta palavra, querido, inerrante, qual nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Louvado seja Deus. E aqui, nesta palavra, querido, poderosa, qual o Senhor vai falar aqui, querido, através da tua palavra, sobre a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra, querido, ela é a base de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, querido, eu pude ver aqui no livro de Isaías, E aqui o livro fala, que Isaías, querido, ele é profeta. Louvado seja Deus, tanto messiânico e como profeta evangelista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, querido, profeta messiânico e profeta, evangelista. Profeta, evangelista, porque ele ali estava, querido, o Senhor chamou para, querido, estar ensinando e evangelizando as nações pagãs. E ali ele também profetizou, querido, o dia, querido, da volta de Cristo. Profetizou também o nascimento do Messias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, querido, nós podemos ver, louvado seja Deus, a visão qual Isaías teve e o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 6. Que aqui nós podemos ver, louvado seja Deus, qual nós vemos aqui no ano do morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, querido, o Senhor, ali, querido, Isaías, porque ele teve, querido, esta visão, qual o Senhor, querido, deu esse privilégio, querido, para Isaías, porque ele estava com o coração contrito ao Senhor. Louvado seja Deus, quando ele teve esta visão, sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchia ali o templo. Ele vê ali, querido, o Senhor, a visão ali do Senhor, qual o Senhor permitiu ao profeta ali, querido, Isaías, ele adorando no templo, louvado seja Deus, ainda jovem, o Senhor ali chama Isaías. Mas aqui na frente nós podemos ver, e ali no versículo 2, aqui nós podemos ver, e ali estavam serafins, e estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E ali, querido, louvado seja Deus, versículo 3, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, querido, Isaías, querido, ele vai aqui na frente e diz para o Senhor: Senhor, eu, Senhor, um homem de lábios impuro, estou no meio de um povo de lábio impuro. Mas ali no momento, querido, qual ele fala isso, o Senhor sabia qual estava ali o coração de Isaías, qual ele conhece o meu e o seu coração quando está contrito a ele. E ali, querido, o Senhor purifica, né, querido? Isaías, com a brasa ali tenaz no momento, e ali purifica ele no momento, ele falando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Falando com o Senhor, confessando que ele era, né, querido, um homem de lábios impuro. Louvado seja Deus. E assim o Senhor ali purifica Isaías, louvado seja Deus, e ali chama ele, querido, para ser profeta. Mas, querido, aqui ele tem esta visão, primeiro, qual o Senhor dá este privilégio, louvado seja Deus. Por isso, querido, que não importa a minha e nem a sua idade, se o Senhor nos chamou, fique na vocação qual o Senhor te chamou. Eu tenho que ficar na vocação qual o Senhor me chamou. Se é, querido, para evangelizar, evangelize. Se é, querido, para pregoar a palavra do Deus vivo, apregoe a palavra. Louvado seja Deus. Porque, querido, não importa, querido, a minha idade nem a sua idade. Ou você seja jovem, ou seja um jovem mais velho. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como a bispa falou, eu sou jovem, mas um jovem mais velho. Louvado seja Deus. Então, querido, que eu e você fiquem na vocação do nosso chamado. Mas aqui, querido, eu quero te dizer, né, querido, de uma, querido, visão, louvado seja Deus, qual, né, não são todos, querido, qual o Senhor dá, querido, e mostra, querido, as visões. Louvado seja Deus. Aqui, Isaías, nós podemos ver que ele está com o coração voltado para o Senhor, e ele vê ali seu assentado o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Louvado seja Deus. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, aqui Isaías pôde ver esta visão dada por privilégio ao Senhor. Louvado seja Deus, foi privilegiado pelo Senhor. E aqui, querido, aqui quando ele fala, querido, aqui dos anjos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele fala dos anjos serafins, que ali, querido, estavam por cima dele, cada um tinha 2 asas, que as 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui quando ele fala, querido, das asas, ele fala, querido, aqui, querido, em respeito da glória de Deus. Qual, querido, aqui, ele, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual, com 2, né, querido, louvado seja Deus, o serafim por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés. Louvado seja Deus. Quando ele cobria os seus pés, querido, era o que? Em adoração ao Senhor e em engrandecimento ao Senhor. Louvado seja Deus. E com 2 ele cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés. Louvado seja Deus. Em reverência à santidade do Deus Todo-Poderoso. E ele fala aqui no mais aí que com 2 voava, querido, em reverência ao Senhor, ou seja, em obediência ao Senhor. Louvado seja Deus. E ele clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, querido, Santo, Santo Senhor dos exércitos, querido, é um louvor de adoração a Deus. Qual ali, querido, Isaías teve essa contemplação, querido, com os anjos. É um louvor que engrandece e bendiz ao nome do Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, do Senhor
do exército. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E os serafins, querido, ele adorava, querido, tanto no fundo e também ao lado de Deus, tanto também na frente. Então, querido, qual ele, querido, ali em reverência ao Senhor, ele adorava e bendizia, e assim em reverência ao Senhor também, em obediência, querido, à ordem de Deus. Então esses anjos também são os anjos, queridos, que são adoradores, os anjos serafins. E assim, querido, o Senhor também, querido, conta também com a sua igreja, que eu e você venham ser, querido, verdadeiros adoradores, e que adorem também em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala das bases lumiar, que se moverá a voz do filho, clamava e a casa se encheu de fumaça. Então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz, ou seja, né, querido, uma brasa viva, qual Isaías ele confessa e ele é sincero. Deus ali no momento chama ele e consagra, querido, louvado seja Deus, diretamente a profeta das nações. Então nós podemos ver, querido, aqui, né, a função, né, dos anjos, né, serafins, qual o Senhor está ali, né, designado para adorar ao Senhor. São anjos, querido, que está ali adorando, e ele sai também dali, querido, em obediência ao Senhor, em reverência. Então, querido, ele clamando, então ele vê essa visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual também, né, o apóstolo também, João, ele fala que no capítulo 12, qual Isaías teve a visão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés também, querido, ele clamou ao Senhor que viesse sua glória, mas só, querido, que ele não viu, mas viu de costa. Mas Isaías, ele pôde contemplar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, qual ele estava ali com o coração, querido, contrito ao Senhor. Então, querido, para também o Senhor chamou ele e ali estruturou e ali, querido, preparou para pregoar, querido, para o povo de Judá e Israel ali também, querido, para pregoar ali as tuas boas novas. E aqui nós podemos ver, né, querido, ele ali evangelizando e ensinando ali, querido, o povo de Judá, querido, qual estava na contramão com o Senhor, estava em cada um também os seus delitos, querido, ali, fazendo o que bem queria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós podemos ver qual ele profetiza também sobre a volta também, querido, do Messias, ou a primeira volta e a segunda também volta. Assim como ele profetizou, quando nós vemos aqui o livro de Isaías, nós vemos aqui várias profecias e fala também da promessa a respeito do Deus Emanuel, qual Deus é conosco. Louvado seja Deus, que ele ia nascer de uma virgem, louvado seja Deus, de uma mulher virgem. E assim nós podemos ver, querido, que se cumpriu, louvado seja Deus, nas profecias, querido, do profeta Isaías. Quando a gente vai para o capítulo, louvado seja Deus, 1 e 23 de Mateus, e Lucas 1, 27, nós podemos ver que a virgem ali, Maria, querida, ela deu luz, querido, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, qual foi a promessa ali de Deus, dada, qual ele falou ao profeta Isaías. É por isso que ele é chamado também de profeta messiânico, que ele profetizou também a primeira e a segunda volta de Cristo. E eu e você, igreja do Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus Cristo, querido, ele voltou, querido, ele mudou tudo de água, que ele disse que ele ia enviar o dilúvio, ele enviou e veio para buscar o seu. Assim, querido, ele vai, querido, vir, querido, pela segunda vez, para buscar a sua igreja lavada e remida com sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, assim foi profetizado, querido, pelo profeta Isaías. Louvado seja Deus. Então, assim, querido, como ele voltou, querido, ele disse que ia enviar o dilúvio,
E ali, querido, nos dias de Noé, a terra estava corrompida, a terra estava ali com os pecados excessivos. Deus ali achou graça em Noé, chamou Noé e mandou apregoar para o povo o arrependimento, que todos viessem se arrepender, porque, querido, Deus ia enviar o dilúvio ali. Noé estava ali fazendo a arca, e foi muitos anos, mais de 100 anos, fazendo ali a arca, e ali apregoando para o povo sobre o arrependimento, qual Deus ele falou, louvado seja Deus, que ele ia enviar o dilúvio de 40 noites e de 40 dias, para que ele, querido, viessem se arrepender. E ali Noé continuou fazendo a arca, e ali chegou, né, querido, o momento que Deus, querido, qual ele falou para Noé, querido, que ia enviar o dilúvio, ele enviou. E ali, querido, pouco creram, pouco acreditaram, diziam que Noé era maluco, e Noé fazendo ali, querido, a vontade de Deus, obedecendo ali o mandamento do Senhor, as ordens do Senhor, que foi apregoando o arrependimento. Arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo, assim disse Jesus. Mas Noé fala diferente, né? Que ele chamava o povo ao arrependimento, que ele ganhou de luz, que o povo viesse se libertar, louvado seja Deus, do cativeiro, querido, devia se libertar de toda a prisão que estava aprisionando eles num pecado, que estava ali na corrupção. Então, para que eles viessem, quando Deus disse que ia enviar o dilúvio, Deus enviou. E ali, querido, nós podemos ver, Deus enviou o dilúvio de 40 dias, ali, louvado seja Deus. E ali, querido, poucos foi salvo, porque poucos creram e poucos, né, acreditaram. E ali, querido, foi o número de quantos? Aleluia! Foi salvo? Glória a Deus! 8. O Noé com a esposa e os 3 Dois filhos. filhos, louvado seja Deus, porque poucos souberam, poucos ali acreditaram e creram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, querido, Deus usou também o profeta Isaías, que o Senhor vai voltar. Louvado seja Deus, para buscar a sua igreja sem ruga e sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, diante, né, desta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, qual o profeta messiânico, ele profetizou a segunda vinda, e Deus está falando aqui na tua palavra, que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu e você, que é a igreja, querido, do Senhor, temos que estar, louvado seja Deus, na fé, louvado seja Deus, porque a salvação é através da fé, na esperança que é Jesus Cristo e na santificação. Para quando o Senhor voltar, querido, ele viu uma igreja sem rugas e sem mácula, mas sim uma igreja forte e preparada para subir para a sua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, nós podemos ver qual aqui, Isaías, querido, profetizando ali, e ali, querido, levando ali, querido, a palavra do Senhor. E aqui nós podemos ver, né, querido, a libertação, querido, trazendo a libertação para muitos, apregoando, profetizando e orando, querido, ali para o povo, pelo povo ali, querido, louvado seja Deus, qual estava ali, querido, preso. E assim, queridos, os assírios também, a Bíblia fala muito, né, em 2 Reis, qual os assírios também ele vinha muito contra o povo de Deus, e ali os babilônicos venceu eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor, louvado seja Deus, usa Isaías para que todos viessem, querido, sair dos seus caminhos errantes, dos pecados, e vir estar na justiça de Deus. Porque, querido, para que eu e você, querido, venha vencer o inimigo, querido, o povo de Deus tem que estar unido, porque a casa, querido, unida, querido, louvado seja Deus, o reino, ou seja, o reino unido, ele prevalece. Ele, querido, como Jesus, ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o reino, querido, desunido, querido, ele, querido, cairá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não subsistirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o profeta Isaías, ele chamando
ali, querido, nessas primeiras partes ali, o povo dos capítulos aqui em diante, ele fala sobre os assírios, que ele sempre vinha querer atacar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, querido, que eles viessem se unir para estar orando e profetizando junto com ele a libertação e a transformação também daquele povo que não queria Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, querido, é comigo e com você. Louvado seja Deus. Que nós devemos estar, né, querido, unidos para estar apregoando, né, querido, para o povo de dura servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para o povo, querido, que ali, querido, muitas das vezes rejeita mesmo a palavra, acontece estar rejeitando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a minha e a sua obrigação é apregoar, é falar do amor de Cristo para ele, é fazer a nossa parte. Porque, querido, muitos por rejeitar, como, né, Deus usou aqui já ontem, está no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus, já está condenado. Louvado seja Deus por rejeitar. Porque Jesus mesmo diz, todos que creem, né, Margarida? Porém, aqueles que não creem, já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos, queridos, ao eu e você, a evangelizar, a pregar, a pregoar, ele rejeita Deus, ele rejeita a palavra de Deus, fala o Deus Todo-Poderoso, que tem tudo para poder dar a ele. E o tudo que eu falo é a salvação e a vida eterna. Porque isso aqui, querido, tudo vai passar. Louvado seja Deus. Mas o reino de Deus, querido, começa daqui. A minha busca e a sua busca, a salvação começa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, querido, muitos, queridos, ouvem a palavra, mas muitos, queridos, é evangelizado. Muitos, queridos, ouvem ali, querido, o servo, vaso do Senhor, enviado pelo Senhor, querido, falar do amor de Deus. Ele rejeita e ele endurece ao coração. Mas que eu e você, né, querido, permaneça, né, querido, apregoando. Louvado seja Deus, evangelizando e profetizando, porque o Senhor nos chamou para profetizar, para evangelizar. Louvado seja Deus, e para pregoar a sua palavra. Não importa, querido, a idade, pode ser, querido, jovem, pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, querido, porque o Senhor, quando ele chamou aqui Isaías, ele chamou jovem para profetizar e para ser o libertador, querido, ali da nação, querido, ali de Israel e Judá, que estava ali, querido, preso, querido, que estava ali encarcerado, querido, no pecado. Então Deus, querido, conta comigo e com você. Louvado seja Deus, para pregoar, querido, a sua palavra, para, querido, a evangelização, qual ela não tem fronteira. Assim disse Jesus. Ela é mundial, ide por todo mundo e pregai ao Evangelho. Ela não tem fronteira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, nós podemos ver aqui qual Deus, né, dá essa visão, né, querido, no profundo ao profeta Isaías. E assim, querido, ele conta com nós, querido, também, como seus verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós podemos ver, louvado seja Deus, qual é uma visão profunda, qual é Deus, né, querido, dá o privilégio a uns, que a outros não dá, qual é, como eu lembro de Moisés, qual ele queria ver a glória de Deus, mas ele não viu diretamente, mas de costa. Nós podemos ver, louvado seja Deus, ele clama e ora ao Senhor. Está em Êxodo 33, se eu não me engano, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, querido, eu vejo qual, né? Louvado seja Deus, o profeta aqui, louvado seja Deus, o apóstolo João, ele confirmando, querido, ali com os judeus e ali, querido, os fariseus também, que eram incrédulos, qual ele fala, querido, ainda do profeta Isaías, no capítulo 12 de João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual Isaías viu a glória de Deus e contemplou. E ali, querido, qual os fariseus ele não cria, e alguns judeus ali ele cria, mas por causa para ele não ser expulso da sinagoga, ali, querido, eles preferiram muitos calarem, mas muitos viram o milagre, qual ali Jesus, Deus ele estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, que eu e você, querido, venha crer, querido, a cada dia, venha ficar firme, querido, na fé, profetizando
e anunciando o ano aceitável, querido, do Senhor, e assim apregoando as suas boas notícias e as suas boas novas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos sim as notícias dos jornais, louvado seja Deus, cada notícia mesmo, querido, dos jornais, ali que a gente tem que se informar, mas, querido, a melhor notícia das boas notícias tem o Senhor Jesus Cristo na sua palavra para mim e para você, e tem para o mundo lá fora, para aqueles que ainda não estão em Cristo, que é a melhor notícia das melhores notícias, que é Cristo Jesus, querido, que é a palavra viva, que é o príncipe da paz, que tem a paz verdadeira, querido, que todos, que eu e você precisamos muito, e que todos nós, e que todo o mundo precisa dessa verdadeira paz, qual Jesus ele fala: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, como o mundo não pode dar. Então, querido, o que ele quis dizer, que só nele encontramos a paz verdadeira e a alegria verdadeira, que muitas das vezes as pessoas querem encontrar paz, né, querido, na carreata, né, querido, quer encontrar paz, ou seja, uma alegria, querido, aí, querido, nos bares da vida, né, na bebida, nas drogas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí só vem o que? Mais do que problema e destruição. Então, Jesus, ele é o príncipe da paz, então ele tem saúde, ele tem bem-estar, então, querido, ele tem a paz interior. Então, isso aí, querido, no nada vai trazer a paz para aqueles, querido, que muitas vezes determina estar buscando a paz e a alegria nessas coisas. Louvado seja Deus. E ao invés, querido, de crer na palavra apregoada pelo enviado de Deus, que muitos não creem, não acreditam, e aí não dá crédito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que se ele crer, ele vai ver a glória de Deus, que tudo é possível ao que crê, ele não crê. Então ele prefere muitas das vezes, rejeita a palavra e continuar no sofrimento. E eu e você com Jesus Cristo tem as lutas, mas em todas as lutas, a dificuldade, querido, e a adversidade, o Senhor nos dá vitória. E Ele nos dá o título de mais do que vencedor. O atleta corre, o esportista ele vai, compete, ele só tem o título de vencedor. E em Cristo Jesus, nós temos o título de mais do que vencedor. Então, querido, se ele, né, querido, meditasse nisso, analisasse, né, que em Cristo Jesus nós temos a vida, e a melhor vida, querido, que é a vida, querido, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a paz, querido, eterna, que naquele grande dia, querido, em você não vai ter, querido, mais dor, mas nem sofrimento nenhum, querido, nem mais cansaço e nem fadiga, ou seja, aliás, nem sofrimento. Quem está em Cristo, aliás, eu retiro, não tem sofrimento, mas vem sim as aflições, como Jesus ele fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, louvado seja Deus. Mas, querido, lá na glória, querido, você não vai ter mais cansaço e nem fadiga, mas só que a gente vai continuar louvando o Senhor eternamente, que o Senhor é santo. Santo, assim como ele viu e contemplou, né, os querubins, querido, adorando o Senhor, o Isaías, querido, que o Senhor é santo, 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 foi louvor de adoração. Assim a igreja, querido, do Senhor, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, ele vai louvar eternamente que o Senhor, ele é santo, alegria e felicidade eterna em Cristo Jesus. Então, querido, esse é o Jesus, querido, qual estou pregando aqui nesta noite. É o Jesus, querido, ele foi sim levado à morte de cruz, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer, querido, que ele, querido, não morreu, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. É o Jesus reto, que vive e reina para sempre. É o Jesus, querido, que só nele temos um caminho de vida, mas é a vida, querido, além desta aqui, não é esta vida aqui terreno que você vai ficar aqui, às vezes 60, 70 anos, mas a vida eterna. Você ainda, querido, que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que se encontra aqui nesta noite, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, querido, ele, querido, está interessado em todo, ele não faz acepção de gente, de ninguém, louvado seja Deus. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Enganador e mentiroso é a antiga serpente, que hoje se chama Satanás,
que veio para matar, roubar e destruir, que ele que é o pai da mentira, ele muitas das vezes vem e oferece muitas coisas ao homem, oferece sim riquezas, bens, mas até mais, querido, é interessado, querido, em sua alma, porque ele já está condenado no fogo do inferno. Esse é o futuro dele. Mas, querido, o Jesus, querido, o qual estou pregoando aqui, querido, é o Jesus, querido, que vive e que reina para sempre, que só ele tem palavra de vida eterna e palavra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É simplesmente, querido, você dá crédito e crê, querido, na palavra viva, querido, que é Jesus Cristo. E assim está, tomando também a sua decisão de fé de estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E assim, querido, nós podemos ver aqui o profeta, Isaías, aqui, querido, ele profetizando, querido, ali, profetizou ali, querido, em 17 aqui, capítulo, ele fala, querido, sobre a profecia aqui de Cristo. Louvado seja Deus. Ele fala também da evangelização também aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, é para isso que eu e você, igreja do Senhor Jesus Cristo, foi chamado. Louvado seja Deus. Levantou a mão para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, querido, o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus Todo-Poderoso, que vai diante de mim e de você. E o Senhor é a nossa bandeira. Então, se eu e você estamos com o Senhor, então nós temos em todas as diversidades de luta, temos o que? A bandeira, que é Deus, que é a nossa vitória, que significa a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você, querido, nesta noite, que continue querendo deixar o Senhor nos moldando, nos purificando, porque no momento aqui, querido, Isaías, querido, ali confessou e falou ao Senhor que ele era porque um homem de lábios impuro. E esse povo que está aqui no redor são também povo de lábios impuros. Louvado seja Deus. O Senhor pegou ele, purificou e moldou, porque Isaías permitiu. Assim é comigo e você. Quando eu e você permitimos que o Senhor nos molde, nos purifica, querido, e o Senhor, querido, nos chama para a sua grande obra, para o que? Dar fruto, para frutificar, para produzir para Ele. Então eu e você temos, querido, que permitir. Louvado seja Deus. E tem coisas, querido, na oração que eu e você temos, que conversar com o Senhor. Louvado seja Deus. Temos que falar para o Senhor, temos que confessar para o Senhor. Como aqui, eu aprendo aqui, com meu irmão aqui, Isaías, ele confessa que era um homem de lábios impuros. Louvado seja Deus, que precisava ali da purificação, da santificação, de ser santificado e purificado, para estar ali para a sua grande obra, para a grande obra diante do Senhor, para estar ali apregoando a palavra do Senhor. Assim não é diferente comigo e com você. Louvado seja Deus, que eu e você venha se esforçar, vai estar se santificando, se purificando e deixando o Senhor, querido, nos tratar. Louvado seja Deus, que muitas das vezes tem áreas, que eu e você, louvado seja Deus, temos dificuldade, mas oramos, querido, em cima disso, para que o Senhor possa nos tratar, possa nos libertar e assim possa nos purificar a cada dia mais. Louvado seja Deus, porque libertação, louvado seja Deus, ela é constante. Louvado seja Deus, nós precisamos a cada dia, de libertação, ela é constante nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dizer que perfeição só do Senhor. Louvado seja Deus, Ele fala, sendo santo como eu sou santo. A santificação também é constante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, querido, eu e você, querido, vem estar na vocação qual foi chamado, assim como o nosso irmão profeta aqui, Isaías, qual o Senhor chamou, querido, ele estava e continuou na vocação que ele foi chamado, e assim, querido, foi chamado e consagrado a profeta. Então, o chamamento e a consagração de Isaías, louvado seja Deus. Outro, como ele foi chamado diretamente, outros Deus usou para o que, consagrar e chamar, mas não deixa de não ser pelo Senhor, é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, querido, louvado seja Deus, que eu e você, né, permaneça, louvado seja Deus, né, firme na rocha, e que eu e você viemos estar perseverante, querido, a cada dia, né, querido, porque daqui para frente, querido, os dias são difíceis, os dias são dificultosos, né, e os dias são trabalhosos mesmo. Então, né, querido, quanto mais oração, poder, louvado seja Deus, temos, né, que estar se esforçando mesmo, para estar buscando, né, a parte do Senhor, para estar buscando, né, o Senhor, louvado seja Deus, e se revestindo, né, do Senhor, se revestindo do poder de Deus, para que eu e você viemos estar suportando, né, os dias difíceis, né, os dias, né, querido, mal, as dificuldades, as lutas, querido, as perseguições, quando vier sobre a minha vida e a tua vida, sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos chamou, né, querido? Não esqueça, não importa a idade, para profetizar e para pregoar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que eu e você, para aqui, querido, concluir e encerrar, viemos ficar na vocação do nosso chamado. Louvado seja Deus. E aqui, querido, foi a palavra da parte do Senhor.